pauta aqui no Itaimbé Palace Hotel em mais uma edição. Bom, a RBS recentemente fez uma pesquisa que perguntava o seguinte: quem são e o que pensam os gaúchos? Aqui do meu lado, Marcelo Leite, diretor executivo da RBS. Aliás, eu imagino que os gaúchos pensam tantas coisas que a gente fica meio assim. Como é que foi feito isso? Prazer estar aqui contigo, bom dia. A gente sempre tem muita curiosidade de entender comportamento, né? Entender hábito do nosso público, entender para onde é que está indo a cabeça da nossa sociedade, para duas coisas: para fazer melhores produtos para os gaúchos e também para ajudar os nossos anunciantes a fazerem melhores campanhas, uma melhor comunicação para esse público. Então, a gente achou que fazia tempo que a gente não fazia um estudo profundo mesmo de comportamento do Rio Grande do Sul como um todo, e fomos a campo no meio do ano passado, no final do ano passado, para investigar isso, né? Contratamos uma empresa de pesquisa super conceituada, trabalhamos juntos na especificação do projeto e na análise, e aí chegamos a esses resultados aqui, né? Quem são os que pensam os gaúchos. A gente descobriu que existem perfis muito distintos de gaúchos, existem comportamentos muito diferentes, ligados à tradição, menos ligados à tradição, e a gente vai apresentar aqui hoje em Santa Maria um resumo do resultado dessa pesquisa em 5 grandes áreas, que começa por valores e vai até relacionamento com marcas e consumo. Algum fato surpreendente nisso? Algumas coisas, assim, nos surpreendeu um pouco a força do conjunto de tradições gaúchas ainda. É claro que é meio natural a gente saber que existe um vínculo muito grande da nossa população com elas, mas não na intensidade que ela apareceu. E também o fato de como nós somos mais parecidos com o resto do país do que a gente acredita, né? O gaúcho tende a pensar em si mesmo como um cara com um comportamento muito distinto do resto do Brasil, a ponto de quase não ser um brasileiro, né? E na verdade, quando a gente olha algumas coisas, aquele conservadorismo, aquela ideia mais arraigada em determinados comportamentos e pensamentos, a gente não observou. Mas isso em diferentes níveis de idade ou focadas em alguma idade? Diferentes níveis de idade. E é muito parecido o comportamento de todas as diferentes faixas etárias. Então tem informações legais, tu vai gostar. Foram feitas algumas pesquisas no passado que possam se comparar com essas, com algumas, digamos assim, alguma diferença significativa com o advento de novas tecnologias e Facebook, etc. A gente não fez uma pesquisa igual anteriormente, que a gente possa fazer um painel, né, que aí se propõe metodologicamente essa comparação. Então a gente não fez isso. O que a gente procurou fazer foi testar vários temas contemporâneos, assim, né? Falar um pouco sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, entre igualdade de gênero em relação a salários e aposentadoria, coisas desse tipo, e nos surpreendeu bastante assim, o progressismo do pensamento do gaúcho em relação a esses temas. Vamos ver os resultados. Prazer te conhecer. Um grande abraço e sucesso, tudo de bom. Nossa, obrigado. Ok, obrigado. Cindy Lojas e Agência de Desenvolvimento, que na pessoa do meu amigo Ademir. Tudo bem com você? Sempre presente nesses eventos aqui tão importantes quando você fala em desenvolvimento econômico, social de Santa Maria, né, Ademir? Bondade dos colegas que deixa a gente nessas posições. A gente entra e não quer sair mais, né? A gente não consegue, mesmo que a gente queira sair, a gente não consegue. Eu acho que a gente precisa, Azar, como empresário, como cidadão, dar mais do que tirar. A gente vive nessa cidade, a gente sustenta a empresa dessa cidade, então tu também tem que estar inserido nos meios e buscando sempre soluções, atraindo novos investimentos, seja tentando fazer com que a cidade seja uma cidade melhor para se viver. Então tu tem que estar junto, tu tem que estar participando de tudo. Como Cindy Lojas, eu olho o lado do varejo. Como agência de desenvolvimento, eu olho o conjunto do todo, né? E também como Cindy Lojas, tu tem que ver o todo, porque os lojistas eles precisam da felicidade dos outros, porque a gente só tem consumidores com recursos se a indústria for bem, seja ela metamecânica, ou seja, toda a cadeia produtiva vai bem, o varejo vai bem. Então a gente não pode ficar só cuidando do umbigo da gente, a gente tem que contribuir em todos os setores. É por isso que eu tenho participado, tu me enxerga em vários eventos, em vários setores, contribuindo
com ideias, enfim, faz parte da vida do empresário esse tipo de atitude. A gente não pode cuidar somente da empresa da gente. Mas, Ademir, como é que você está vendo o momento? Nós estamos aqui agora, já se foi a metade do ano, agora vem aí próximo eleições. A gente sempre sabe que quando tem eleições dá uma emperrada ainda mais em todo o processo. Como é que você faz uma análise disso? Há bastante tempo que eu venho defendendo a ideia que nós temos o empreendedor, as pessoas, o cidadão, ele tem que separar a política, o Estado, do dia a dia da gente. A gente sabe que a gente depende da política no Brasil, a gente depende do Estado quase que para tudo. Mas nós temos que esquecer isso, nós temos que começar a tirar essa ligação da economia do Estado, tirar essa ligação da dependência do momento político da economia. Então a gente precisa separar isso. Ainda estamos sendo muito afetados, lógico que a gente está sendo muito afetado. O momento que o Brasil vive, ele aparentemente é muito ruim, né? Mas eu vejo as coisas como uma coisa muito boa, porque a gente precisa definir que país nós queremos. E tem as eleições. As eleições, talvez uma das eleições mais importantes que a gente vai ter é essa aqui. Porque nós temos que decidir o que nós queremos ser. Nós queremos ser um país socialista, que seja dependente do Estado, que como é hoje um capitalismo de compadre, onde o presidente da República define quem é que vai ter investimento, quem não vai ter, e prejudica toda a cadeia produtiva, ou nós queremos ser livres, queremos ser empreendedores, ter uma economia verdadeiramente liberal, e passa pela Câmara dos Deputados, passa pelo Senado, passa pelos governos que nós vamos eleger, mas principalmente quem é que nós vamos votar na Assembleia Federal, na Câmara Federal ou na Assembleia Estadual, porque esses que entravam ou poderão fazer com que as coisas aconteçam, porque os governos às vezes tentam fazer algumas coisas boas e os deputados não permitem, né? Então é um momento que o cidadão ele tem essa responsabilidade. Que país nós queremos? Então, faz 30 anos que nós estamos nesse modelo de socialismo, de um capitalismo de compadre, que na verdade é um socialismo disfarçado. E nós temos que acabar com isso. Eu sou da ideia que um país liberal, um país que deixa que toda a sociedade, todo o empresariado, todas as pessoas que querem investir tenham direitos e obrigações iguais, fica muito melhor, custa mais barato para todo mundo, né? Vamos almoçar. Prazer te ver, um grande abraço e quem sabe a gente tenha pela frente aí algumas soluções. Vamos torcer para isso. Nós temos que conversar, vocês da imprensa têm uma responsabilidade muito grande sobre isso, colocar pessoas que enxergam essas coisas, eu nem convido todo mundo, mas principalmente tentar esclarecer a população de que nós vivemos momentos importantes, que nós só vamos sair dela elegendo pessoas importantes e botando a mão na massa, produzindo mais, e não é dependendo do Estado que nós vamos melhorar a nossa riqueza e sair da nossa pobreza. Concordo com você. Um grande abraço para ti, tudo de bom. Obrigado. Sempre um prazer encontrar com esse amigo meu aqui que fazia horas que eu não ouvia. Elton Deller, tudo bem? Eu acho que tu anda muito atarefado, né? Que você sempre empresas, instituições, um monte de coisas, e aí... Realmente, as viagens não têm sido poucas, mas sempre tem espaço para conversar com os amigos e é um prazer grande te encontrar novamente, Eduardo. E dizer que eu acho que nós estamos vivendo um momento econômico diferente, as economias têm reagido de uma maneira mais positiva e isso tem demandado um trabalho um pouco mais estratégico, pensando não no curto prazo, mas nos próximos anos, porque o empresário tem que trabalhar preventivamente, é o que nós estamos fazendo. O nosso grupo tem traçado estratégias positivas para o médio e longo prazo, porque na nossa visão a crise já ficou para trás. Mas é importante cuidar do curto prazo e planejar o longo prazo com vista do desenvolvimento que o Brasil deve ter nos próximos anos. Eu acredito particularmente que o processo eleitoral vai ser um divisor de águas na economia brasileira e acredito também que todo empresário precisa estar ciente de que o Brasil não permanecerá eternamente em crise e também a euforia também talvez tenha tempo de acontecer. Recentemente, agora eu falei com o Ademir, presidente do Cindy Lojas,
Como é que você vê, com você um dos grandes empresários da região aqui, o processo eleitoral que vai ocorrer daqui a pouco, a importância desse momento para o país? Eu acredito que o processo eleitoral, todas as pessoas falam assim, eu não gosto de política por uma coisa, uma razão ou outra. Nós estamos vivendo um país democrático e a maneira de mudar o Brasil ou melhorar o Brasil passa pelo processo de amadurecimento político da sociedade. E eu acredito que nós vamos, a partir dessa nova eleição, ter um divisor de águas, em que, independente de ideologias, o Brasil vai ter que estar em primeiro lugar. E eu tenho certeza que quando o povo enxergar que o caminho da meritocracia, da liberdade econômica, da proteção ao trabalhador, que é importante, fará parte de um arcabouço de soluções para o país que não está na mão de um salvador da pátria ou de uma única pessoa, mas está na mão da sociedade. E eu tenho muita fé nesse processo. Eu acho que o Brasil vai, com esse novo pleito, apesar de todas as dificuldades, enfrentar um novo momento. Queda de juros, reformas tributárias, reformas da Previdência. Eu acho que o novo presidente tem no país uma grande oportunidade de colocar esse país nos trilhos. Porque o Brasil é um país muito rico. A gente não tem terremoto, a gente não tem vulcões, muita coisa boa. Muita água. Né? E aqui é um estado antigo, mas implantando tudo colhe aqui no Brasil, com raras exceções, algumas secas pontuais. Mas eu acredito que o empresário tem que pensar assim, e não só o empresário, mas o empresário rural, o profissional liberal, a pequena empresa, precisa ter essa visão de que o Brasil é um país muito rico e que a gente tem que corrigir as questões do dia a dia com esforço, pensando numa sociedade como um todo. Prazer te ver, sucesso, bom trabalho para ti. Obrigado, Azar, um abraço e boa sorte. Para nós todos, vai lá.